João Marcos, um jovem, como tantos outros jovens, cheio de sonhos. No dia 26, há 4 dias de completar 26 anos, João Marcos estava em uma festa, se divertindo, sendo jovem, sem imaginar que aquela seria a sua última festa. Nós conversamos exclusivamente com os familiares do João Marcos, que nos contaram a história desse jovem que teve a sua vida interrompida muito cedo. Meu primeiro filho, meu primeiro amor. Você lembra aquilo que você sentiu quando olhou pela primeira vez nos olhos do seu filho? É como se ele tivesse me salvado, porque eu era uma adolescente quando eu tive ele. E quando eu olhei pra ele, eu falei assim, nossa, meu primeiro amor. Sabe, ele me salvou porque daí eu quis dedicar a minha vida pra aquele serzinho tão pequenininho. Eu posso dizer que de todos, o João é o melhor de nós, cara. O João é o melhor de nós, ele é o resultado, assim, ele é tudo que até comentei com a Inês ontem, falei assim, olha Inês, eu, você, seu pai, sua mãe, os tios, assim, ele é o melhor de todos nós juntos. Nós formamos, assim, um homem de caráter, bondoso, inocente, muitas vezes, né? Um cara pacificador, trabalhador até o extremo, né? E nunca tirou nada de ninguém, nada que não fosse dele, né? Inclusive sempre mostrava para mim, olha, mão suja, falou, ainda algumas postagens, mão suja, dinheiro limpo, sabe? Então sempre foi uma pessoa muito esforçada, cara. Então é um exemplo, cara, é um exemplo. O que mais te chama a atenção no relacionamento dele e seu? De vocês dois, coisas que eram de vocês dois, independentemente do marido, dos outros filhos. Eu acho que era... Ai, como que fala quando é aquela coisa genuína do... Cumplicidade. Cumplicidade, a gente conversava, não sei, tanta coisinha. Tipo, claro que tinha coisa que ele não conversava, porque ele era um menino, né? Era um homem. Tinha coisas que não, mas ele me pedia bênção quando ele ia fazer qualquer coisa. Recentemente ele ia abrir o negócio dele com um amigo. Ele, mãe, tô te pedindo a sua bênção, mãe. Se você falar que não vai dar certo, eu vou pensar, né? Eu falei, filho, tudo que você fizer vai ser grandioso. Porque você é assim, filho. Você é bom. Você merece. Quem é bom merece. Eu nunca na minha vida pensei que isso ia acontecer com ele, porque a gente pensa assim que Deus protege os bons. Por que Deus não desviou essa bala de 5 milímetros? Rodrigo, quando você olha, né, para a história do João, o que você se lembra que você fala, nossa, aí o João foi igualzinho a mim? Eu lembro que uma vez ele teve uma namorada, né? E eu lembro que a gente estava almoçando até na casa da minha mãe e ele me mandou uma mensagem. Rodrigo, onde você tá? Eu respondi, falei, tô aqui na mãe. Foi, preciso falar com você. Mandou pra mim. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Falei, você tá onde? Eu falei, então vamos encontrar no Mufato. Tinha um negócio de restaurante ali no Mufato, mas vamos encontrar no Mufato, né? Eu levantei, saí, deixei todos lá, tava aí nessa todo mundo, eu cheguei, saí e fui lá falar com ele. E ele foi tratar de um assunto comigo muito delicado, né? E assim, eu pensei que ele tinha confiado em mim aquele assunto, né? Embora ele tivesse uma ligação muito forte com a mãe, mas ele não falou com ela, ele falou comigo primeiro. Do tipo, vou falar com você primeiro para você ver, para ver o que nós vamos fazer com relação a ela, né? E assim, e tinha sido uma situação onde a namorada dele tinha ficado grávida, né? E aí conversamos, tal, né? E
ele falou pra mim, olha, eu vou assumir, eu não posso. Então eu falei, não, cara, pensei comigo, falei, cara, esse é meu piá, entendeu? Esse é meu piá. Falei, beleza, então vai assumir, vai assumir. Infelizmente, 8 ou 9 semanas depois, ela acabou perdendo o bebê e não foi adiante a gravidez. Mas assim, ali eu percebi que, eu sempre brincava assim, que eu não sou homem de deixar filho para trás. E ele também não. Ele não ia deixar para trás, né? Tanto que até alguns questionamentos, olha, ele tinha filhos, olha, eu desconheço, até agora ninguém se manifestou, até porque se ele não falou nada é porque não tem, porque não ia, né? Não era homem de de abandonar um filho, largar filho para trás. E isso eu tenho para mim, convicção, sabe? Questão de honra. Homem não deixa filho para trás, não abandona filho. E eu acho que isso veio de mim também, veio da forma, né, que o João entrou na minha vida quando ele tinha 4 anos, né, pequeno, uma criança, e foi crescendo, desenvolvendo, a gente mudou, viajamos muito, né, então a gente teve um contato muito longo, teve a época da adolescência, toda aquela dificuldade, mas a gente conseguiu, né. Inclusive eu falei para eles, olha, Inês, diante de toda a dificuldade tudo que a gente passou, porque não é fácil, cara, né? A vida hoje é diferente hoje da época que nós fomos, né? Que nós crescemos. E ainda assim, a gente, olha, nós conseguimos, falei, vai fazer 26 anos. Essa semana passada eu vinha pensando, falei, o João vai fazer 26 anos e a gente conseguiu. Formamos um homem, esse deu bom. E a gente... E aí chega no... acaba perdendo o menino, entendeu? Porque era um menino, a gente até no velório o pastor falou assim, esse jovem, essa criança, porque para nós ele era uma criança, né? Inocente, né? Trabalhador, batalhador, santo, mas nem de perto, né? Nem de perto, sempre brinco, não era santo de jeito nenhum, mas do jeito dele, ele construiu a vida, se rodeou de amigos, né? Ainda tem até um áudio que ele falou para Inês, que falou, eu só ando com gente igual a mim, né? Assim, só da minha, como é que é, do meu naipe, só da minha laia. Ele usava esse termo, eu só ando com gente da minha laia. Então o que acontece, a gente viu até, né, pela a quantidade de homenagens que nós temos visto, né? E até a gente vai procurar responder cada uma delas, né, pessoalmente, cada uma individualmente, porque a gente começa a perceber a dimensão que era a vida do João, né? Sempre falei, o João é um cara, sempre foi um cara boa praça, o cara que circulava entre as classes mais altas e as mais baixas, então ele sempre estava... Amigos de jovem, amigos de adultos, amigo de idosos, né? Ele tinha muitas mães por aí, sabe? Muitas mães. Muitas mães. Em tudo dai graça. Era a frase dele. Em tudo dai graça. Acontecia coisas terríveis com ele. Eu nunca vi esse ele dormia. Reclamar. Nunca vi ele reclamar. Ele dormia em quartinhos que nem janela tinha. E eu, filho, vamos lá pra casa, filho. Não, mãe, aqui eu tô perto do centro. Fica fácil pra mim ir pro trabalho. Teve alguns momentos que ele resolveu morar perto do trabalho para economizar, né? Então arrumou uma pensão e tal, de pessoas mais idosas, e ele fazia a vez de filhos até dessas pessoas idosas. Que eles amavam demais, né? Tanto que ele continuava lá. Frequentando lá. Ele chegava de Mato Grosso e ele ia pra lá. Ia pra lá, conversar com eles, ver alguma coisa. Até outro dia a gente tava lembrando, falar, Dona Maria pediu para mim fazer um vasinho para ela. Vou lá fazer o serviço, 1 horinha, 2 horinhas, não vai ter problema. 2 dias trabalhando no raio dos vasos. Né? Falei, me pegou 2 dias, né? E sempre fez com muito carinho. Então, eu nunca vi o João reclamar de nada. Nunca vi. Olha, João precisava que me ajudasse, fosse servente de pedreiro. Ele ia. Trabalhou de servente de pedreiro. Trabalhou de servente de pedreiro. Teve uma vez que ele ia vender roupa, pegou roupa para vender, ele cortou.
Ele fez muitas coisas. E ultimamente, De garçom. Garçom, trabalhava no EBI, cara. Era cara, brigadista. brigadista, Era muita né? coisa. Tu fez o curso tal de socorrista, né? E assim, e ultimamente ele vinha trabalhando na Safra Max, serviço que ele amou demais essa empresa, sabe? Inclusive a gente é muito grato pela oportunidade que eles deram para ele, né? Porque ele é merecedor, sabe? Merecedor mesmo. Então ele trabalhava na Safra Max, saía de férias, trabalhava na oficina, no sábado à tarde temperava a carne, no domingo de manhã ia para um assado, né? Trabalhava até as 4 horas da tarde. Trabalhava né? até as Porque daí 4. depois eles limpavam tudo. Tinham que limpar tudo, lavar tudo. A gente sabe que o negócio é demorado, é gorduroso, é sujo, mas ele estava lá, né? Vinha até, né, o nosso capacete novo aqui, da moto nova, que ficou pronta. Infelizmente ficou pronta ontem, né? Antes de ontem, né? Ficou pronta a moto. E não deu para ele pegar, não deu tempo dele pegar a moto, né? Tanto que a gente foi lá e enfim, vamos resolver a questão. Porque ele queria trabalhar, não para ele ficar rodando, fazendo bagunça por aí. Ele queria trabalhar porque ele tem 2 ou 3 amigos sempre convidaram ele para fazer entrega de lanche. Então, o sobrenome do João é trabalho. O sobrenome do João é trabalho. O João tinha planos, sonhos, como todos os jovens. Tinha Fala pra mim, quais eram os planos do João? 3 planos. Eu até comento, eu nunca ouvi ele falar nada além do terceiro, porque normalmente eu falo por mim, olha, eu quero construir minha casa, eu quero trabalhar, eu quero ter esse carro, eu quero ter isso aqui, tal, daí eu quero ter um sítio, eu quero me aposentar, eu quero viver lá. Normal, eu acho que de toda pessoa pensa dessa maneira, ou pelo menos a grande maioria. O João sempre falou em 3 pontos. Ele queria vencer, prosperar, ter as coisas dele, casa, essas coisas, casa, carro, moto, trabalho dele. Ele queria arrumar o amor da vida dele e ele queria ser pai. Só. Eu nunca ouvia falar uma palavra além disso. Só. E eu tenho certeza absoluta que se a vida dele não tivesse sido interrompida, ele ia conseguir isso, e eu garanto para você, antes dos 30. Porque trabalho, não tinha medo de trabalho, não tinha tempo ruim, nunca reclamou de nada. Não tinha tempo ruim, não tinha vergonha. O que o João diria pra Inês num momento desse, de tanta dor? Eu acredito que ele diria, vamos em frente. Porque era o jeito dele, sabe? Eu sempre falei, nunca permitiu que nada parasse ele, né? Infelizmente só uma coisa conseguiu parar ele, né? E ele ia dizer, tipo, vamos em frente, não desista, vamos, sabe? Ele tinha sempre uma frase de efeito dele. Como é que é a frase dele? Positivo, meu jovem. Positivo, minha jovem. Então era sempre Pose. positivo, minha jovem. Vambora, bora. Então era isso, sabe? É isso. Se você tivesse agora a chance de dizer algo pro João que você não disse a vida toda, talvez você nem sabia que queria dizer isso, enfim, o que você diria pro João agora? Eu diria que foi uma honra pra mim, cara. Foi uma honra pra mim, mudou a minha vida. A minha vida se divide entre 2 fases, antes da Inês e do João, e depois. Já falei isso abertamente várias vezes. E pra mim foi uma honra ter o João como filho. E muita gente fala assim, olha, a gente brinca, né? Ele, a irmã e o outro irmão mais novo são a cara da mãe, né? Os 3 são muito iguais, né? Que o meu só tinha o branco dos olhos, né? Mas pra mim foi uma honra, porque toda vez que eu contava pra alguém, sempre quando perguntava, você tem filho? Eu falava, cara, eu tenho 3, eu tenho o meu mais velho, assim, sabe? Orgulho, honrado em ser, de ter tido a oportunidade, eu sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de ter ele desde pequeno na minha vida, desde pequeno até o fim. Eu diria pra ele, obrigado, filho, por ter me escolhido pra ser sua mãe. É o meu primeiro amor. E eu sempre falei isso pra ele. Eu falei, filho, você é o meu primeiro amor. Primeira pessoa, assim, que você
Você conheceu o amor de verdade. E eu nunca deixei de falar o quanto eu o amava, o quanto ele era importante, o quanto ele era lindo, o quanto ele era... que o sorriso dele me fazia bem. Ele foi, mas ele sabia que era amado por mim. Que a justiça seja feita, sabe? Que ele se torne um marco de justiça nessa cidade. Tinha uma época que a gente morava lá em Toledo e a gente morava em uma chácara que tinha um monte de gramado e tal. Daí teve um dia que juntou todo mundo e a gente foi... família que morava aqui em Camporão, daí foi pra lá e juntou todo mundo e a gente resolveu pegar bexiga e a gente brincou de jogar água um no outro e... foi muito divertido. Eu não consigo lembrar de tanta coisa porque pesa o coração, né? Mas a gente brigava muito, 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 muito e até hoje em dia, tanto que eu fiz uma época eu fiz Krav Maga e daí ele falava assim, eu chegava pra ele e falava assim, João Marcos, eu sou maior que você. Porque eu sou maior, eu era um pouquinho maior que ele. Ele falou assim, mas de mim tu não vence. Daí ele falava assim, claro, tu vai me esmagar. E daí a gente saía no tapa, no soco e eu apanhava. Nossa, eu apanhava muito. Mas a gente passou muitos momentos felizes. Muitos mesmo. Uma coisa que era coisa de irmão mesmo, só sua e dele, assim, porque o outro irmão é um pouco mais novo, uma coisa que era só de vocês dois, que você lembra assim, isso aqui era meu e do Marcos, o pai e a mãe nem sabia disso aqui. Eu acho que isso é difícil pra mim, porque eu sempre contei tudo pros meus pais. Tipo, contei tudo pra minha mãe, então qualquer coisa que acontecia a gente sabia, mas quando eu fiquei mais velha, a gente começou a sair muito, sabe? Tipo, falava assim, João Marcos, preciso sair, me leva. Aí ele falava assim, levo. Aí a gente ia, e daí ele brigava e gritava comigo no carro, e eu brigava com ele porque ele corria com aquele carro, não fazia nem sentido porque que ele andava tão rápido. E eu falava assim, João Marcos, pelo amor de Deus, vai devagar, cara. E daí ele colocava aquela música dele, eu ficava esperando ele resolver os negócios, e daí eu mandava mensagem pra ele me buscar, e ele falava assim, positivo, minha jovem. Acho que esse positivo, meu jovem, ele usava com todo mundo, sabe? Mas era muito uma honra, sabe? Porque quando a gente é pequenininho, porque eu peguei uma fase que ele era criança ainda, né? 7 anos de diferença, mas eu era criança e ele era adolescente. Então meio que acontece de se afastar um pouquinho, mas não por mal, só porque adolescente e criança às vezes não se bate. E eu ficava assim, ai meu Deus, o João Marcos não me ama, ele não me ama, eu chorava, e falando, o João Marcos não me ama, me odeia. E daí a vez que ele falou que ele me amava, eu me debuiei de chorar. Eu falava, o João Marcos me ama, meu Deus do céu. Se você pudesse falar alguma coisa pro seu irmão agora, algo que talvez você pensou em falar um dia, não falou, mas se você pudesse falar pra ele agora, o que você ia dizer pra ele? Assim que eu amava muito ele. Eu tinha muito orgulho dele também. Muito orgulho. Eu me sinto até meio mal porque a gente não conversava, sabe? Mas quando conversava era como se nada tivesse acontecido. E eu sempre amei muito ele. Eu acho que eu devia ter falado mais isso. E eu queria dizer pra ele que eu amo ele, que eu tenho muito orgulho e que ele tinha que ter ido me visitar. Tanto que as últimas conversas que eu tive com ele no WhatsApp era ele falando assim, ô vacilão, vai vir me visitar quando? Porque ele tinha que ter ido pelo menos conhecer a nossa casa e ele ia. Há quanto tempo você conhecia o João Marcos? Eu conheço o João Marcos, conheci ele faz uns 15 anos mais ou menos. Era um piá bom, um piá trabalhador, grande parceiro, amigo da gente aí. A parceria dele, né? Ele era um piá sempre parceiro, prestativo com a gente, inclusive trabalhou com a gente também, né? Então é isso aí que a gente começou a amizade, né? Até é difícil falar, né? Mas é um parceiro, um amigo, várias coisas, é isso aí mesmo, não tem mais o que dizer, entendeu? Vai fazer muita falta pra nós aí. Nessa homenagem pro João,
fica a seguinte questão: o que o João Marcos foi para mim? Para mim, ele foi um amigo, um irmão, parceiro, sempre esteve comigo, independente nas situações ruins, boas, sempre tinha uma palavra para ajudar, uma ação para me ajudar também. Ele foi um cara muito parceiro e sempre vai ser lembrado por mim, por nossos outros amigos, o Pedrinho, o Gabriel, porque em cada pessoa ele deixou uma lembrança boa, não só comigo, que comigo foi várias. Se for relembrar todas as nossas histórias, dava para sentar a tarde inteira relembrando cada presepada que a gente fizemos, de juvenil que a gente era, mas a gente sempre estava um com o outro, parceiro, amigo. E para mim ele foi um irmão de outra mãe, algo que eu tive a mais na minha vida para contar. E sempre será lembrado por mim, pelos meus amigos também. O João foi meu primeiro amor de tia, meu primeiro sentimento, né, de amor como tia, foi através dele. E para mim é um menino abençoado, é um anjo que ficou pouco tempo na nossa vida, que ensinou muita coisa, deu muita lição na nossa vida. A gente começa a pensar um pouco no que a gente está vivendo de uma maneira diferente agora, e entende que ele teve aqui o único objetivo de mudar as nossas vidas. Foi um anjo, um menino que não tem nada de ruim para falar dele. Se alguém algum dia falar para mim assim, o João foi isso, eu vou falar, não, você não conheceu o João. Eu tenho certeza que ele está lá, no lugarzinho dele que ele conquistou, ele fez tudo aqui na terra para conquistar o lugar dele do lado de Deus. Ele está bem, ele está num lugar melhor do que o que a gente está agora. João Marcos para mim foi o irmão que eu não tive. Kelly. Pra mim ele é um sobrinho que eu conheci pequenininho, né? Ele cresceu, viveu com a gente. É um amor de pessoa, uma pessoa honesta, trabalhadora, gentil. Pra mim em especial, ele é um herói. Que ele salvou a vida do meu filho de 6 anos. Quando ele salvou, meu menino deveria ter uns 4 aninhos. Ele se engasgou com uma cerola, ele conseguiu salvar o meu filho. Então, pra mim, ele é um herói, é tudo, é um amor que vai ser eterno. Nunca vou esquecer. O João Marcos, para mim, foi o neto muito especial, querido, admirado por todos, não tinha maldade com ninguém. Espero que ele esteja no reino do céu. O João Marcos, para mim, foi um anjo que Deus mandou na minha vida, que só veio para alegrar, fazer o bem, e me fez muito bem quando esteve do meu lado. Espero que ele esteja com Deus, descansando nos braços de Deus.